Oi, gente. Vamos começar então mais uma aula, aula de número 19. Nesta aula nós vamos falar sobre indução e indutância. Tá? Nós já falamos sobre gerar campos magnéticos por corrente. Agora nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo a questão dos indutores, indutância e indução. Tá? Vamos ver esses fenômenos. Então, só para elencar aqui um pouco do que nós vamos ver, nós vamos tratar da lei de Faraday e lei de Lenz, da indução e transferência de energias, campos elétricos induzidos, tá? Nas bobinas, né? Nos solenoides, indutores e indutância, vão caracterizar essas bobinas, autoindução, circuito contendo bobinas e resistores, o RL, né? Resistor indutor, energia, vamos tratar um pouco da energia armazenada no campo magnético, né? Da densidade dessa energia, e do fenômeno de indução mútua entre bobinas. Tá? Vamos lá. Então vamos começar com algumas observações experimentais para a gente chegar até no que a gente chama de a lei da indução de Faraday. Tá? Então essas observações experimentais notam que foram observadas, né, que partículas carregadas em movimento produzem campo magnético, a gente já tinha visto, e que variações de campo magnético podem gerar campos elétricos e produzir corrente. Tá? Então, é um pouco mais nesse segundo item que nós vamos trabalhar hoje. Então, imagine o seguinte experimento aqui. Ó. Eu tenho lá uma espira, né? Tá ligado ali um amperímetro, e eu vou pegar um ímã e vou aproximar da espira. Tá? O que isso vai provocar? O movimento relativo entre o ímã e a espira, qualquer um dos dois que esteja se mexendo, vai gerar uma corrente na espira. E aí o medidor que está marcando zero ali vai deixar de marcar zero. Tá? Se eu fizer movimentos rápidos, eu vou obter correntes maiores. Quando o polo norte se aproxima da bobina, eu vou ter uma corrente horária, no sentido horário, induzida no corrente no sentido horário. E quando o polo norte se afasta, eu vou observar uma corrente anti-horária. E as observações inversas para o polo sul. Então, a primeira coisa que a gente já pode pensar aqui é o que está acontecendo. Olha bem ali as linhas de campo do ímã. O que acontece se eu afasto ou aproximo o ímã da espira? A quantidade, a primeira observação básica que a gente pode fazer é que a quantidade de linhas de campo vai ser diferente. Eu vou ter uma variação da quantidade de linhas de campo. Né? Muito bem. Então, vamos fazer algumas definições agora, antes de poder chegar até a questão da lei da indução de Faraday. Interessante notar ali, eu coloquei um segundo elemento aqui, que mostra que eu posso fazer isso com duas bobinas. Porque lembra, eu tenho um momento de polar magnético associado a uma bobina que está conduzindo corrente. Né? Então, é a mesma coisa. Eu posso avançar e afastar, ou variar. Eu posso manter a corrente fixa aqui e aproximar ou afastar essa segunda bobina aqui, ou eu posso colocar uma corrente variável aqui, fazer variar a corrente da bobina, com isso eu vario o campo magnético e vou fazer as mesmas observações que nós fizemos aproximando e afastando aqui o ímã. Né? Então, algumas definições nós temos que fazer. Essa corrente que é produzida por esta aproximação ou afastamento do ímã, que nós vamos já chamar de variação de fluxo de campo magnético, é uma corrente que a gente chama de corrente induzida. Tá? Ela é induzida pela variação do fluxo magnético. O trabalho por unidade de carga realizado, né, para fazer uma carga se mexer, a gente tem que realizar trabalho. Então, esse trabalho por unidade de carga realizado, a gente chama ele de força eletromotriz induzida. Tá? E o processo para produzir a corrente e a força eletromotriz, a gente chama esse processo inteiro de indução. Tá? Todos os processos que a gente descreveu. E aqui então a gente já tem uma definição da lei da indução de Faraday. Então, uma força eletromotriz é induzida em uma espira quando se faz variar o número de linhas de campo magnético que a atravessam. Né? Era o que a gente estava falando. A observação básica que a gente pode fazer aqui é a que Faraday fez. Se eu mexer aqui nas distâncias, né? Se eu mexer a distância do ímã com relação ao bobina ou vice-versa, que eu vou observar, a primeira coisa é que a contagem de linhas de campo aqui dentro vai ser diferente. Isso é responsável pela força eletromotriz induzida. Tá?
e a corrente que vai aparecer em função disso aí. Então, veja lá, agora nós podemos pegar e escrever matematicamente a lei de Faraday e dar uma afinada, né, na sua definição. Então, a força eletromagnética eletromotriz induzida, Epsilon, é igual a menos a taxa de variação no tempo do fluxo magnético na espira. Tá? Então, mais uma afinada na definição aqui, o módulo da força eletromotriz induzida em uma espira condutora é igual à taxa de variação com o tempo do fluxo magnético que atravessa a espira, tá? ddt de φb. Como então a gente está falando do módulo aqui, ele não levou em conta o sinal. Tá? E o fluxo magnético, né, é o mesmo procedimento que nós fizemos lá atrás, quando a gente estava estudando a lei de Gauss e fluxo elétrico, né? É o mesmo procedimento, só que aqui em vez de campo elétrico nós temos campo magnético. Então o fluxo magnético é integral do produto escalar B, campo magnético, dA, um elemento de área, né, que é perpendicular à área, que define a área pela qual nós estamos estudando. Então o fluxo magnético ele tem unidades de Weber, que a gente chama. Tá? E 1 Weber, por definição, é 1 Tesla vezes metro ao quadrado. Tá? Então, unidade de fluxo magnético, Weber. E a gente pode fazer mais um passo aqui na lei de Faraday, que é no caso de uma bobina com N espiras, né? Ali a gente estava com uma só, né? Uma espira só. Se nós tivermos N espiras, basta multiplicar pelo número de espiras aqui para acertar a lei de Faraday. Tá? Muito bem. Aí vem mais uma observação, essa a gente chama de lei de Lenz. Foi Heinrich Lenz, que explicou esse sinal de menos aqui. Ó. Então, segundo a lei de Lenz, a corrente induzida em uma espira tem um sentido tal que o campo magnético produzido por esta corrente se opõe ao campo magnético que a induz. Tem que ler com calma, tá, gente? Então, a corrente que vai ser induzida na espira, ela tende a gerar um campo magnético oposto àquela variação que a gente fez para induzir a corrente na própria bobina, tá? Muito bem. Então, aqui eu chamei de oposições, né? São as oposições que acontecem durante esse processo de indução, tá? Então, quando você aproxima aqui o ímã, você cria um dipolo magnético lá na espira, né? Pela força eletromotriz induzida. E a tendência dele é ser oposto ao momento dipolar magnético que está fazendo a variação de fluxo. É isso que tudo isso quer dizer. Então, mais uma vez aqui, ó, oposição ao movimento. O momento dipolar magnético induzido é oposto ao do ímã, tá? Indutor. E oposição à variação de fluxo. A corrente que é induzida aqui, ela tende a gerar um campo induzido que se opõe à variação do fluxo magnético. Tá? Então, se o fluxo magnético está aumentando no sentido de cima para baixo aqui, ele vai tender a fazer uma variação de campo magnético no sentido oposto, de baixo para cima, tá? Das linhas de campo. São muitas situações, gente, e boas variações de situações. Então, eu gostaria que vocês pegassem aqui, ó, esses simuladores que tem lá naquele site que eu sempre indico para vocês. Eu vou deixar o link aqui, também vou colocar nas descrições dos vídeos, para vocês dar uma experimentada no mundo virtual, tá? De como é que essas coisas funcionam, como é que funciona a indução, como é que funciona a lei de Faraday e a lei de Lenz, tá? Então tem dois simuladores aqui, um mais simplesinho que este aqui, sugiro começar por ele para começar a se acostumar com o fenômeno e entender como é que funciona. E depois ir para este outro aqui, que é um pouco mais complexo, ele tem algumas abas aqui com bastante variação de situações, vocês podem variar o número de espiras e afins. Acho que vale a pena fazer aqui um laboratório virtual, né? A gente está em época de Covid, não podemos ir para o laboratório, fazer um laboratório virtual aqui para entender um pouco melhor do que se trata todas essas variações e oposições que a gente citou até agora. Um pouquinho de prática vai ajudar a compreensão, tá bom, gente? Fica a sugestão então para vocês. E agora vamos falar então de indução e quais são as transferências de energia que acontecem, tá? Então, voltamos para o caso inicial nosso aqui, tá?
aproximando e afastando o ímã aqui desta espira. Então, observações que nós fazemos é que para que ocorra a indução da corrente é necessário realizar trabalho, senão a corrente não vai acontecer, elétrons não vão se mexer e não vai gerar corrente. Então, algum trabalho tem que ser realizado. Tá? E a corrente induzida gera energia térmica na espira, devido à resistência do material. Então, uma vez que a variação de fluxo gerou um trabalho que induziu a movimentação da corrente, dos elétrons, quando eles estão se movimentando no material, o material tem uma resistência elétrica, né? Nós já estudamos isso. Então, o que vai acontecer? Lembra, por colisão, nós vamos ter conversão de energia cinética em energia térmica. Tá? Então, o trabalho realizado para fazer movimentar as cargas, no fim, ele vai virar energia térmica lá no material da bobina, da espira. Tá? Beleza. Então, vamos tentar compreender um pouco melhor essas situações e com um exemplo aqui de uma região em que nós temos, aqui delimitado pela linha tracejada, uma região de campo magnético B, que está entrando na nossa tela, aqui tem um x, então o vetor campo magnético está entrando na tela, e eu tenho aqui ó, esse retângulo de fio, que eu estou puxando, ele tem uma parte dele está na região de campo, e a outra parte está fora. Eu estou puxando ele com uma velocidade constante v para fora da região de campo. Tá? Aqui eles nos dão uma dimensão desse retângulo, que é a dimensão menor, aqui a dimensão L. Tá? A outra dimensão nós vamos chamar de x, o que está dentro que é uma variável, o que está dentro da região de campo. Tá? Então, conforme a gente vai puxando, o que vai acontecer aqui, gente? Eu mexo na área. O campo magnético não mexeu, ele está estático, mas a área mexeu, significa que a quantidade de linha que vai ter, linha de campo que vai ter dentro dessa área vai ser variável conforme eu vou mexendo. Então está aqui a variação de fluxo magnético, está aqui o nosso dφ dt. Tá? Então significa que vai acontecer o quê? Vai existir uma força eletromotriz induzida aqui. Se existe essa força, acontece o quê? Aparece uma corrente induzida. Tá? E aí lembra? Se eu tenho um fio com uma corrente induzida ou não, tem uma corrente, se eu tenho um fio com uma corrente numa região de campo magnético, aparece o quê? Força. Então estão aqui as forças indicadas pela corrente, né, pela interação da corrente induzida com o campo magnético na região de campo. Tá? Então a força eletromotriz induzida vai ser a variação dφ dt, como nós já vimos. E aqui interessa então que nós calculemos qual é a variação φb, qual é o nosso fluxo. Então o fluxo, nós vimos lá que é a integral do produto escalar B dA, e nós temos aqui o vetor dA, ele é paralelo ao vetor B, nós ficamos com um B, cosseno de θ igual a 0 dA. Então nós tiramos que o fluxo magnético através dessa superfície aqui vai ser B, o campo magnético, L, a largura aqui do nosso retângulo de fio, vezes X, que é o tamanho, né, desta dimensão que ainda está lá dentro do campo. Tá? Muito bem. E se nós substituirmos aqui então o φb, com aquele valor, nós temos que o epsilon, módulo de epsilon, vai ser d dt de blx. Né? B e L não variam com o tempo, mas x varia. Então nós ficamos com bl dx dt. Tá? Nós identificamos aqui o dx dt, a nossa velocidade constante com a qual nós puxamos o fio aqui. Tá? Então a força eletromotriz induzida vai ser igual ao campo, vezes a largura ali do nosso retângulo, vezes a velocidade com que nós puxamos ele de dentro, né, do campo magnético. E dá para a gente fazer aqui um equivalente, um circuito equivalente, em que tem uma força eletromotriz induzida, uma corrente que está circulando, que também é uma corrente induzida, e tem a resistência R do próprio fio. Né? O fio tem uma dada resistência, então dá para a gente fazer um circuitinho equivalente aqui dessa situação mecânica que nós estamos fazendo aqui. Tá? Muito bem. Então, nós podemos ainda encontrar que corrente é essa. Né? Qual é a corrente induzida? É a própria força eletromotriz dividida pela resistência do fio. Nós acabamos de encontrar, então, que a força eletromotriz era o campo vezes a largura do nosso retângulo ali, vezes a velocidade que nós puxamos. Então, dividido pela resistência do fio. Essa é a corrente que vai circular, a corrente induzida que vai circular ali nesse sistema. Tá? E aí nós podemos também, agora que nós temos a corrente, nós podemos estimar as forças. Né? Nós sabemos que a força em um fio que circula a corrente na
numa região de campo magnético, aparece uma força do tipo I, produto vetorial de L, comprimento do fio naquela região, com o campo magnético daquela região. Tá? E se vocês olharem aqui, para o nosso sistema, as forças 2 e 3 elas se opõem aqui. Né? Lembra, tem que fazer esse produtinho vetorial, regra da mão direita, né, para fazer o produto vetorial. Vocês vão observar que F2 e F3 se cancelam. Tá? Então resta para a gente aqui determinar F1. Então o módulo de todas as forças, né, vai ser a força 1, módulo da força 1, que vai ser o quê? E a corrente que atravessa lá, L, é o tamanho do fio, B é o campo ao qual está sujeito, seno do ângulo entre L e B, que segue do produto vetorial, θ igual a 90. Tá? Então, se nós fizermos essa conta, nós vamos ficar com a força total, vai ser o quê? B quadrado, L quadrado, vezes V, dividido por R. Onde nós usamos aqui, gente, substituição da corrente por esse valor que está aqui em cima. Tá? Aí nós chegamos que a força, então, vai ser dada por esta expressão. E qual é a potência que a gente usa na tarefa de puxar a espira? Tá? Se vocês derem uma olhada lá no livro do Halliday, o 1, na parte de mecânica, vocês vão ver que a potência, nessa situação, é a força vezes a velocidade com a qual nós estamos puxando. Tá? Então, nós podemos substituir a força que nós acabamos de encontrar, né, gente? Aqui, substituir aqui, e nós vamos encontrar, então, que a potência dissipada, a potência da tarefa de puxar aquilo ali, aquele retângulo, né, na região de campo magnético, vai ser B quadrado, L quadrado, V quadrado sobre R. Tá? E agora nós vamos demonstrar, então, usando a potência dissipada, né, pela corrente induzida aqui no fio, que essa potência dissipada tem que ser igual. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Potência dissipada, nós vimos nas aulas passadas, é a corrente ao quadrado vezes a resistência do fio. Tá? E a corrente, nós acabamos de determinar ela como sendo B vezes L, V, essa corrente induzida, nesse caso aqui, né? B vezes L vezes V, dividido pelo R. Se nós substituirmos, então, ali, nós vamos ficar exatamente com a mesma expressão da potência, da tarefa de puxar ele de lá de dentro. Então, o que nós concluímos com isso? Que o trabalho que nós realizamos aqui, né, a potência vai se converter em energia térmica no fio. Né? Vai ser a mesma potência dissipada no fio. E aqui, vamos ver agora a situação. Então, ali a gente tinha um retângulo de fio. Né? Aqui nós temos uma chapa. E vamos fazer o mesmo procedimento. Aqui vai aparecer o que a gente chama de correntes de Foucault. Tá? O que é a corrente de Foucault? É justamente uma corrente induzida devido à variação de fluxo magnético no material. Só que aqui ele não está restrito a um fio, ele fica na área desta chapa que está dentro da região de campo magnético. Então vai aparecer essas correntes induzidas devido à variação de fluxo magnético conforme nós vamos puxando essa placa aqui. E aí nós chamamos isso de corrente de Foucault. Aí o pessoal faz aqui um experimentozinho, que é uma coisa que talvez você já conheça, que é o freio magnético, né? Você pendura uma placa, por exemplo, de cobre, tem uma região de campo magnético aqui, você pendura ela para um ponto em que ela pode se movimentar. Então você solta ela, com a força da gravidade, ela vai transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética, e quando ela entrar aqui na região de campo, tá, gente? Ela vai ser freada. Esse frenamento, essa freagem é um negócio que acontece devido à interação desse campo induzido aqui dentro, por causa das correntes induzidas. Você induz corrente e gera campo também, né, gente? Então, vem da interação desse campo gerado com este campo externo aqui. Tá? Mas essa interação é complicada. Dá para a gente entender só fazendo conservação de energia. Quando chegar aqui, o que acontece acabamos de ver, né, que a potência para realizar a tarefa de puxar da região, ou para entrar aqui, por exemplo, é totalmente dissipada em energia térmica. Então, a energia cinética aqui vai ser dissipada em energia térmica. Se ela foi dissipada em energia térmica, aconteceu o quê? Parou, não tem mais velocidade. Então, ele vai ser frenado aqui, tá? Por dissipação de energia. Essa dissipação vem da interação entre os fluxoides de campo, que a gente chama, que vem dessa corrente induzida ali, né? Então, tem um campo induzido, ele interage com o campo externo que está ali. Tá? Aparecem forças que frenam a placa. Muito bem. Então, nós podemos agora reformular, né, usando aqui os campos elétricos induzidos, reformular um pouco a lei de Faraday. Tá? Então, para que uma corrente induzida circule, né, então imagina que eu tenho
um campo que eu posso variar e tenho um anel de cobre aqui. Vai aparecer uma força eletromotriz induzida e vai circular uma corrente. Mas para que isso aconteça, é necessário um campo elétrico, né, gente? Porque a partícula carregada, para ela se movimentar, tem que ter uma força. Essa força é Q vezes o campo elétrico. Tá? Então tem que ter um campo elétrico. Então, mais uma consequência, né, das observações que nós estamos fazendo aqui. Também deve existir um campo elétrico. Então, existe uma força eletromotriz induzida, deve existir um campo elétrico. Então, um campo magnético, nós podemos afirmar que um campo magnético variável produz um campo elétrico. Observação. Tá? E como é que vai ser esse campo elétrico? Ele vai ser assim, ó. Vai formar, se você pegar as linhas de campo, elas vão formar círculos concêntricos aqui na região. E nota que eu não preciso nem do fio mais. Tá? Basta ver uma região no espaço em que ocorra a variação de campo elétrico. De campo magnético, desculpa. De fluxo magnético. Se tiver uma variação de fluxo magnético, vai existir um campo elétrico associado com essa variação de fluxo magnético. Tá? E aí o trabalho realizado sobre uma carga de prova pelo campo elétrico induzido, tá? Então, nota que aqui nós estamos falando de um campo elétrico, é diferente das cargas, nós já vamos ver essas diferenças. É um campo elétrico induzido pela variação de fluxo magnético, tá? Então, o trabalho realizado por esse campo vai ser Q0 vezes a força eletromotriz induzida, que nós podemos escrever como integral, um caminho fechado, de F, produto escalar F ds. E que força é essa? Né? Essa aqui é a força elétrica. Então nós podemos escrever como Q0E, E de campo elétrico, Q0 de carga de prova, ds. De modo que nós podemos identificar aqui ó, que a força eletromotriz induzida ela é a integral nesse caminho fechado de E escalar ds. Tá? Então, nós podemos reescrever a lei de Faraday, né, como sendo a integral de E ds, o que é o epsilon que a gente viu lá no começo? É menos a taxa de variação temporal do fluxo magnético. Então, nós reescrevemos aqui a lei de Faraday como a integral de caminho de E ds igual a menos dφ dt. Tá? Uma outra forma de escrever a lei de Faraday. E aqui nós temos uma observação, uma nota aqui, que os campos elétricos induzidos não são produzidos por cargas estáticas, mas sim por fluxos magnéticos variáveis. Eu acabei de falar isso. Né? Então, existem algumas diferenças. Notem, aqui é um campo induzido e aqui é o campo gerado pela presença de uma carga. Então, enfim, é tudo campo elétrico, mas as suas origens são distintas. Então, as cargas estáticas, você tem linhas de campo que convergem ou divergem a partir das cargas, depende se ela é positiva ou negativa. Tá? Já as linhas de campo induzidas, elas sempre formam curvas fechadas, como esta aqui. Tá? Muito bem. Mas aí, se eu colocar uma carga de prova lá, ela vai interagir com o campo elétrico como de costume, vamos dizer assim. Né? E agora vamos falar um pouco de indutores e indutância, que é uma característica que, enfim, uma característica que caracteriza um indutor. Tá? Então, o que é um indutor? É um dispositivo, qualquer dispositivo que eu uso para produzir campo magnético. Por exemplo, os solenoides que nós viemos estudando aí nas últimas aulas. E o símbolo, quando você vê um símbolo deste aqui, né, que é uma espira enrolada aqui, né, é o símbolo do indutor no circuito elétrico. Tá? E a indutância, então, lembra da capacitância, que dizia da capacidade de armazenar carga no capacitor? A indutância nos diz algo parecido sobre o indutor, uma capacidade do indutor de gerar fluxo magnético. É isso que diz a indutância. E ela tem essa definição aqui, ó. A indutância é N, número de espiras, tá, do solenoide, da bobina, vezes o fluxo magnético gerado por ela, dividido pela corrente que eu apliquei para gerar aquele fluxo. Essa é a definição de indutância. Tá? E as suas unidades, aqui é dada em Henry, tá? H maiúsculo. Um Henry, ele é 1 vezes Tesla, um Henry é 1 Tesla vezes metro quadrado dividido por ampere. Tá? Então, vamos usar mais um passo na questão da indutância. Vamos fazer a indutância por unidade de comprimento, que assim elas ficam comparáveis as coisas. Né? Uma normalização que a gente faz para poder comparar indutores diferentes, por exemplo. Tá? Então, vamos estudar um solenoide qualquer, caracterizado por uma área A e por um número de espira por unidade de comprimento. Lembra lá das aulas passadas? Nzinho, número de espiras por unidade de comprimento. Tá? Então, dado um solenoide como esse aí, nós podemos escrever lá então a indutância, está aqui para a gente se lembrar, é igual N φB sobre a corrente. Tá? E
Quem é o N, número de espiras? Eu posso escrever em termos aqui do número de espira por unidade de comprimento. Então, Nzão é igual Nzinho vezes L. Né? Se eu tenho o número de espira por unidade de comprimento, se eu multiplico pelo comprimento, eu recupero o número de espiras. Tá? E o fluxo magnético, nós já vimos nos slides anteriores, que é o próprio campo vezes a área, né, do solenoide, dividido pela corrente. Tá? Agora nós podemos dar mais um passo. Nós vamos nos lembrar lá das aulas passadas que o campo magnético pode ser escrito como μ0, permeabilidade magnética do vácuo, vezes o número de espiras por unidade de comprimento, vezes a corrente. Tá? E se eu substituir então esse campo ali, eu vou ficar aqui, ó, eu posso escrever então a indutância normalizada pelo comprimento, então indutância por unidade de comprimento, eu fico com μ0, permeabilidade magnética do vácuo, N ao quadrado, número de espiras por unidade de comprimento elevado ao quadrado, vezes a área do solenoide. Tá? Então isso aqui permite que eu compare diferentes solenoides, diferentes bobinas, e notem que só depende de fatores geométricos, tá? Não depende de mais nada. Tá? Aqui, gente, só para ver mais uma possibilidade aqui de conversão de unidades, né? O μ0 pode ser escrito em 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, mas também podemos escrevê-lo como 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Tá? São equivalentes. E, em geral, se usa mais essa aqui, Henry por metro. Beleza. Então agora vamos falar da força eletromotriz autoinduzida. Né? Quando a gente está tratando de bobina, é uma coisa um pouco mais complicada. Então, o que acontece? Se eu tenho um circuito como este aqui, né? E eu ligo aqui, vamos dizer assim, ligo a bateria no sistema, o que vai acontecer? A corrente ela vai atravessar o circuito, mas ela não vai imediatamente para o seu valor final de I. Aqui. Por quê? Justamente porque quando a corrente chega aqui, ó, ela chega no indutor, o que acontece quando a corrente chega no indutor? O indutor gera um campo magnético. Se ele gerou um campo magnético, o que aconteceu? Variou o fluxo magnético no indutor. E se o fluxo magnético variou no indutor, o que acontece? Aparece uma força eletromotriz induzida que tende a fazer uma corrente que gere um fluxo no sentido oposto a esta variação de fluxo inicial. Então nós temos que considerar tudo isso no indutor. Tá? Então eu coloquei para a gente resumir. Uma força eletromotriz induzida sempre aparece no indutor cuja corrente está variando. Tá? E aqui ó, a corrente pode estar variando ou ela pode estar simplesmente liguei. Enquanto não chegou na corrente final, o indutor vai ter essa corrente, essa força eletromotriz induzida aparecendo aqui. Esse processo aqui que a gente descreveu se chama de autoindução, porque é o próprio indutor que está induzindo nele mesmo uma força eletromotriz induzida. Tá? Então a gente chama de autoindução. Tá? E nós dizemos que essa força eletromotriz é autoinduzida. Tá? Muito bem. E nós podemos escrever, então, essa força eletromotriz autoinduzida como o quê? É o de sempre. Menos a taxa de variação temporal do número de espiras do indutor vezes o fluxo magnético gerado por ele. Lembrando ali ó, que a indutância L é igual a N φB sobre I. Nós podemos então reescrever essa expressão assim. Epsilon L, né, a força eletromotriz autoinduzida, é menos L, a indutância da bobina, vezes a taxa de variação temporal da corrente que está atravessando o circuito. Essa é a força eletromotriz autoinduzida, tá? Nesse processo de passar corrente. Então, como eu estava dizendo para vocês, não necessariamente eu preciso, aqui tem uma resistência variável, para poder fazer variar a corrente, né? Mas não necessariamente eu preciso fazer variar a corrente assim. O fato de eu ligar, assim que eu liguei, a corrente vai passar pelo circuito e enquanto ela não chegar no seu valor final, e ela não vai chegar imediatamente, justamente porque aqui vai aparecer uma força eletromotriz que vai tender a fazer uma corrente que gera um fluxo magnético oposto, então ela não chega imediatamente no seu valor final. Tá? Enquanto ela não chega, significa que o fluxo magnético está variando e esse epsilon L existe. Quando ele chegar no valor final, o fluxo magnético para de se alterar. Ele fica constante. Parou de se alterar, o que acontece? A força, o epsilon L aqui, ele desaparece.
tá? E aí a corrente vai para a corrente final. Muito bem. E aí, ó, tem mais o sinalzinho de menos lá, né? Esse sentido é da força eletromotriz autoinduzida dada pela lei de Lenz, tá? Então, ó, mais uma vez para reforçar aqui, ó, a variação da corrente faz variar o fluxo, né? Que a gente estava falando, e induz uma força eletromotriz que se opõe à variação. Então, se eu estou com a corrente aumentando nesse sentido aqui que está desenhado, ó, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força eletromotriz autoinduzida aqui, que vai tender a gerar um fluxo magnético, uma corrente que gera um fluxo magnético na direção oposta da variação inicial. E aqui, ó, que vai ficar nessa situação, assim como a corrente está aumentando para cá. Vocês façam lá as regras da mão direita para se comprovarem isso para vocês. Vocês vão ver que a força eletromotriz autoinduzida vai ser nessa direção aqui, na direção oposta da corrente que vem aumentando aqui. E se a corrente está nesse sentido, mas ela está diminuindo, então a força eletromotriz vai ficar no próprio sentido da corrente. Tá? Façam as regrinhas de mão direita para confirmarem isso. Tá? Muito bem. Agora vamos falar então, né, de um circuito contendo uma resistência e um indutor. Como é que a gente trata um circuito desse? Nós chamamos esses circuitos de resistor e indutor ou simplesmente circuitos RL. Tá? R de resistência, L de indutância. Tá? Então agora nós vamos tratar desse circuito, vamos tirar as correntes que circulam, como é que, como é que varia a corrente, né? Porque tem toda essa questão da autoindução aqui, e como é que são as constantes de tempo desse circuito. Né? Quanto tempo que demora para o circuito chegar até a sua corrente final, por exemplo. Tá? Então, inicialmente, né, quando a gente liga aqui a bateria, o indutor se opõe a qualquer variação da corrente que o atravessa. Todo esse processo que nós já explicamos aqui no slide passado. E após um tempo suficientemente longo, o indutor se comporta como um fio comum, porque depois que a corrente chegou no seu valor final, imposto aqui pela bateria, a variação de fluxo aqui vai parar de acontecer, o fluxo magnético vai ficar constante. Ele ficou constante, a força eletromotriz autoinduzida ela vai para zero, porque o fluxo magnético é zero, e aí você não tem mais essa oposição aqui dentro da região do indutor. Então você fica como se fosse um fio comum. Tá? Então nós pegamos aqui o sistema e vamos estudá-lo usando a técnica da regra das malhas, que nós já fizemos anteriormente na aula sobre circuitos. Né? Vamos partir do ponto X e vamos fazer no sentido horário. Então, eu vou sair de X, eu vou atravessar o resistor no sentido da corrente, eu fico lá com uma queda de potencial, menos IR. Aí eu passo o indutor no sentido oposto, né? E aí entra a lei de Lenz, vocês têm que lembrar disso, no sentido oposto da força eletromotriz autoinduzida. Então, ganha um sinal de menos. E a força eletromotriz autoinduzida, ela vale quanto? L dIdt. Tá? E aqui eu passo pela bateria no sentido de epsilon, então mais epsilon. E a gente sabe que a soma de todas essas tensões aqui no circuito tem que ser igual a zero. Essa é a regra das malhas. Então eu posso reescrever isso aqui como L dIdt mais RI igual a epsilon. Isso aqui é válido, essa expressão é a expressão que descreve o comportamento da corrente num circuito do tipo resistor-indutor. Então, essa expressão aqui, ela tem uma solução do tipo I igual epsilon sobre R vezes 1 menos exponencial de t, tempo, dividido por tal L. Isso aqui é a expressão que identifica como que se comporta o aumento da corrente. Assim que eu liguei a bateria, como é que a corrente aumenta no circuito. Tá? E esse tal L aqui, assim como no caso que a gente tinha nos capacitores, é um negócio que nós chamamos de constante de tempo indutiva do sistema. Ele vale a indutância do sistema, do indutor, dividido pela resistência do resistor. Tá? Isso caracteriza esse circuito RL. Então, nós podemos fazer o mesmo procedimento que fizemos lá nos capacitores, no tempo t igual ao tempo característico aqui, né, do circuito, né, nós temos que a exponencial aqui vai para 1. Então, a corrente ela é 63% do potencial de corrente que ela pode chegar, né, da corrente total que ela pode chegar, que é dado por epsilon por R. Tá? Então, se você olhar lá, ó, essa corrente atravessando o sistema aqui, ela se caracteriza por tensões geradas, né, nas extremidades do resistor e do indutor. Tá? E nós podemos observar isso, que
No início, em t igual a zero, a tensão no resistor é nula, tá? Próximo de t igual a zero. Quando eu ligo a bateria, o que acontece? Começa a passar cada vez mais corrente aqui no sistema e conforme o tempo vai passando, a corrente vai aumentando e a tensão vai aumentando também, tá? Quando eu olho para o indutor, aqui é o contrário. Assim que eu ligo a bateria, a corrente causa uma variação de fluxo grande aqui e a tensão gerada ali, que está associada com a força eletromotriz induzida, autoinduzida, ela é máxima. Depois ela vai indo para zero conforme a corrente vai indo para o seu estado, a corrente vai indo para o seu estado estável, a tensão no resistor também vai para o seu estado estável e a tensão no indutor vai a zero, porque deixa de ter a força automotriz autoinduzida. Ele se comporta como um fio comum. E se a gente, aqui nós estamos usando fios ideais, então não tem tensão. Tá? Ele não tem uma resistência interna. Muito bem. E aí, uma vez que ele chegou na corrente máxima que essa bateria pode fazer circular no sistema, se a gente tirar a fonte do sistema, a corrente vai para zero. Mas também não de maneira instantânea. Por quê? Vai causar uma variação de fluxo aqui, ó, no indutor, e ele vai tender a gerar uma força eletromotriz autoinduzida que tende a gerar uma corrente que faz um fluxo, uma variação de fluxo oposta à variação de fluxo original, devido à retirada da bateria. E então, para descrever isso matematicamente, nós pegamos a expressão lá que nós tiramos da regra das malhas e fazemos o quê? O epsilon da bateria igual a zero. Tá? Então, nós fazendo essa substituição aqui, nós podemos encontrar a solução. Ela é do tipo epsilon sobre r exponencial de menos t sobre tau L. Né? E a gente fez mais um passinho aqui, que isso aqui é a corrente inicial, né, que é a corrente máxima e zero lá. Tá? Isso é a expressão que descreve a diminuição da corrente com o tempo num circuito do tipo resistor indutor. Tá? Muito bem. Então, vocês estão notando que esse indutor aqui ele faz muita diferença no circuito. Né? E o fato dele ter aqui ó, essa força eletromotriz autoinduzida já dá uma dica para a gente que deve ter uma energia magnética associada aí dentro. Né? Tem campo magnético. Né? Então, vamos tratar isso. Então, pegamos aqui a nossa expressão que nós tiramos da lei das malhas, LD e DT mais RI igual a epsilon, que descreve o circuito do tipo resistor-indutor, né? A corrente no circuito do tipo resistor-indutor. Se nós multiplicarmos por I os dois lados, I corrente, né? Multiplicar pela corrente os dois lados, nós podemos identificar alguns termos aqui. O primeiro deles é o I vezes epsilon, né? Isso aqui é a taxa com que a fonte fornece energia para o circuito. Tá? Corrente vezes potencial, que é a força eletromotriz da fonte. Tá? A taxa com que a fonte fornece energia para o circuito. Né? Lembra lá? IV, potência. Né? Aí tem um termo aqui, ó, I quadrado R, ó, lembra? Potência dissipada. Taxa com que a energia é dissipada como energia térmica no resistor. Tá? Isso admitindo que o fio da bobina e todos os outros fios são ideais. E a gente tem esse outro termo aqui, ó, que é o IL DIDT. IL é a indutância da bobina. Isso aqui é o quê? É a taxa com que a energia potencial magnética é armazenada no campo magnético gerado aqui no indutor. Tá? Como a corrente é variável, tem uma taxa de armazenamento. Tá? Então, nós vamos pegar essa definição aqui, em português, e vamos transformá-la em matemática. Então, ILDIDT é o quê? É a taxa de variação no tempo da energia potencial magnética armazenada. Tá? Então, nós podemos escrever isso, né? Essa expressão, nós podemos simplificar ela escrevendo como DU, diferencial da energia potencial magnética armazenada, vai ser igual a ILDI, diferencial de corrente. Se eu quiser tirar aqui ambos os valores, né, U em função da corrente, eu tenho que integrar DUB de 0 até UB e ILDI de 0 até I. Tá? Se eu fizer essa integração, eu vou encontrar que a energia potencial magnética armazenada no campo magnético do indutor, ela é meio da indutância da bobina vezes a corrente que está atravessando ela. Essa é a energia magnética armazenada no indutor. Tá?
E, de novo, para efeitos de comparação, nós podemos sempre fazer uma normalização. Por exemplo, encontrar a densidade de energia magnética armazenada no campo no indutor. Nós fizemos o quê? Pegamos a energia potencial magnética e dividimos pelo volume aqui do indutor. L é o comprimento do solenoide e A é a seção reta do solenoide. Então, dividir pelo volume. Tá? E aí, lembrando que o B aqui nós acabamos de encontrar como metade da indutância vezes a corrente que está atravessando a bobina, nós podemos escrever a densidade de energia magnética como L de indutância dividido por L de comprimento, vezes a corrente ao quadrado, dividido por 2 vezes a área do solenoide. Tá? Então aqui ó, nós já podemos identificar uma coisa que nós já vimos aí nos slides passados, né? A indutância por unidade de comprimento. L de indutância dividido por L de comprimento. Isso aqui nós observamos que valia μ0 n ao quadrado vezes a de área, e n aqui é o número de espiras por unidade de comprimento. Tá? De modo que nós podemos escrever aqui ó, a densidade de energia potencial magnética como meio de μ0 n ao quadrado vezes I ao quadrado. Tá? Lembrando aqui ó, mais um passo que nós já obtivemos para uma bobina, né? Nós podemos encontrar que o campo magnético é igual a μ0 n vezes I, nós podemos escrever a densidade de energia potencial magnética em função do campo magnético. Nós temos que a densidade de energia vale, então, B ao quadrado sobre 2μ0. Então, a densidade de energia magnética é proporcional ao campo magnético ao quadrado. Tá? E agora, por fim, vamos falar, então, da indutância mútua. Nós falamos da autoindutância, que é a indução que a bobina faz nela mesma. Tá? E agora vamos colocar uma bobina de frente para outra aqui. Esse é o que a gente chama de indutância mútua. Então, se eu fizer variar, vou pegar o primeiro caso aqui, a bobina A bobina 1 e a bobina 2. Se eu fizer variar a corrente na bobina 1, fazendo, portanto, gerar um campo magnético variável, eu vou fazer variar o fluxo magnético na bobina 2. Veja que a bobina 2 ela não está ligada em nenhuma fonte. Ela tem um amperímetro que está marcando 0. Conforme eu faço variar a corrente na bobina 1, eu gero um campo magnético que vai variar também. E variando o campo magnético, eu vario o fluxo magnético que a bobina 2 está detectando aqui. Ó. Então aqui a bobina 2 vai estar sujeita a um dφdt, ou seja, vai ter uma força eletromotriz induzida nela, devido à bobina 1. Tá? Agora, e a gente pode fazer o inverso também. Tá? Bota a corrente para variar aqui na bobina 1 e a bobina 2 vai sofrer a indução. Tá? Agora, uma coisa que é interessante notar aqui é que, vou pegar só o exemplo de cá. Tá? Então, passei uma corrente na bobina 1, a corrente é variável, fiz um campo magnético que varia e, portanto, a bobina 2 está sujeita a uma variação de fluxo magnético. Isso gera nela, segundo a lei de Faraday, uma força eletromotriz induzida. Tá? Então, ela vai, e aí obedecendo a lei de Lenz, vai ser gerada uma corrente aqui dentro dessa bobina que vai tender a gerar um campo, uma variação de fluxo oposta à variação de fluxo que foi gerada inicialmente. E aí ela fazendo isso, ela faz o que, gente? Ela provoca uma indução na bobina original ali, que é a nossa bobina 1. Então esse processo fica acontecendo entre as duas bobinas, daí a gente chama de indução mútua, uma induz na outra. Tá? Então vamos ver aqui o caso da bobina 1, a indutância mútua na bobina 2 em relação à bobina 1, tá? Devido à bobina 1. Então como é que vai ser? Aqui nós vamos chamar da indutância mútua, nós não vamos mais chamar de L, vamos chamar de M, para lembrar que ela é mútua, na bobina 2 devido à bobina 1. Vai ser o quê? A própria definição de indutância, que está aqui, ó. N é o número de espiras, só que aqui é o número de espiras da bobina 2, né? O fluxo na bobina 2 devido à bobina 1, né? Que é onde nós estamos observando a variação, dividido por quem? Pela corrente da bobina 1, porque é ela que está gerando a variação de fluxo. Tá? De modo que nós podemos escrever aqui, ó, I1 vezes M21 igual N2 vezes Φ21. Tá? E agora sim, nós temos que fazer a corrente variar no tempo. Tá? Então nós vamos colocar uma taxa de variação temporal dos dois lados aqui da expressão. Tá? De modo que nós podemos ficar aqui com M21
vezes dI1 dt é igual a N2 vezes dφ21 dt. Tá? De modo que nós podemos aqui identificar esses termos aqui, ó. Lembra? O epsilon é menos N, número de espiras, dφb dt. Então aqui, ó, nós temos o epsilon induzido na bobina 2. Epsilon 2 vai ser quem? Menos, tem o sinalzinho de menos, podemos esquecer, M21, indutância mútua, um fator de indutância mútua, de taxa de variação temporal da corrente 1, na bobina 1. Tá? E se nós fizermos a mesma coisa no outro conjunto aqui, nós vamos encontrar que a força eletromotriz induzida na bobina 1 devido à bobina 2 vai ser menos a indutância mútua 1, 2, taxa de variação temporal da corrente que está passando na bobina 2. Tá? Se a gente estiver trabalhando sempre com o mesmo conjunto de bobinas, né, nós podemos afirmar que o M21 é igual a M12, que é igual a um fator de indutância mútua entre elas. Tá? O fator é mútuo, então ele tem que ser igual. Só vai mudar se eu mudar uma das bobinas, aí eu tenho que recalcular. Tá? Então nós podemos reescrever aqui, ó, as forças eletromotrizes induzidas na bobina 2, menos M dI1 dt. E na bobina 1, menos M dI2 dt. Então a força eletromotriz induzida em uma bobina é proporcional à corrente da outra. Sempre. Tá, gente? Muito bem. Então estes eram os conceitos que nós tínhamos para passar nesta aula de hoje. Eu vou deixar então lá um exercício de avaliação para vocês responderem, tanto lá no meu site quanto aqui na descrição do vídeo. Tá? Eu também vou deixar aqui, gente, aqueles links para os simuladores. Eu sugiro que vocês deem uma olhada lá assim para ficar com esses conceitos de lei de Faraday e Lenz bastante firmes na cabeça para facilitar a resolução de problemas que nós vamos fazer na próxima aula envolvendo esses conceitos. Tá bom? Então até a próxima aula, gente.